Vamos ao episódio 11 da série Aprendendo Frases em Japonês, disponível em vídeo no YouTube e também em formato de podcast. Nesse episódio, nós vamos ver sentenças que são um pouco mais longas, utilizando a palavra ato, que significa depois ou após. Então vamos lá, a primeira sentença. Shiken no ato wa itsumo kibun ga ochikomu. Depois dos testes, eu sempre me sinto deprimido. Shiken no ato wa itsumo kibun ga ochikomu. Então vamos lá. Nós temos a palavra shiken, que significa teste, e aí temos o ato. Shiken no ato significa depois do teste. Então, shiken no ato wa, depois da prova, depois do teste. Shiken no ato wa itsumo. Itsumo significa sempre. Então, com esse pedaço que a gente já falou, já dá para entender, né? Depois da prova, sempre. Shiken no ato wa itsumo. Depois da prova, sempre. Kibun ga ochikomu. Kibun significa sensação, sentimento. E ochikomu significa cair, ficar para baixo, ficar triste. Então, encare isso como uma expressão. Kibun ga ochikomu. Ficar com os sentimentos para baixo, ou seja, ficar deprimido, ficar triste. Kibun ga ochikomu. Shiken no ato wa itsumo kibun ga ochikomu. Próxima sentença. Kyou wa yūshoku no ato tomodachi to karaoke e iku koto ni natteru. Hoje está decidido que eu vou com os amigos para o karaokê depois do jantar. Então, nós temos kyou wa. Kyou significa hoje. Então, kyou wa yūshoku no ato. Yūshoku normalmente significa jantar. Yūshoku no ato, depois do jantar. Então, esse primeiro bloco da sentença, kyou wa yūshoku no ato, hoje, depois do jantar. Tomodachi to. Tomodachi significa amigo. Aí nós temos aí a partícula to, que dá a ideia de com quem você faz alguma coisa. Então, kyou wa yūshoku no ato tomodachi to. Hoje, depois do jantar, com o amigo, karaoke iku. Karaokê é o karaokê, né? No Japão tem as casas de karaokê muito famosas. Karaokê e, partícula e, iku. E aí nós temos o verbo ir. Então, com o amigo, ir ao karaokê. Kyou wa yūshoku no ato tomodachi to karaoke e iku. Hoje, depois do jantar, com o amigo, ir ao karaokê. E aí nós temos essa expressão, essa estrutura. Koto ni natteru. Koto ni naru. Entenda que a estrutura é koto ni naru. É que aqui ela está no presente, está na forma T mais o verbo iru. Koto ni naru significa que algo está decidido. Ou seja, isso já está decidido, que vai acontecer. Então, a ação anterior a essa expressão já está determinada, predestinada a acontecer. Seja por minha escolha ou não. Então, está decidido hoje que eu vou ao karaokê com o meu amigo ou com meus amigos, dependendo do contexto, depois do jantar, hoje. Então, kyou wa yūshoku no ato tomodachi to karaoke e iku koto ni natteru. Está decidido que eu vou ao karaokê com os amigos depois do jantar, hoje. Próxima sentença. Shinichi-kun wa arubaito o yameta ato toku ni suru koto mo nakute mainichi burabura shiteiru. Depois que o Shinichi parou de trabalhar, fica todos os dias matando tempo sem fazer nada. Então nós temos começando com o nome próprio, o nome do menino, Shinichi. Então, Shinichi-kun wa. Então, o Shinichi. Shinichi-kun wa arubaito o yameta ato. Depois que ele parou de trabalhar no arubaito. Arubaito é aqueles trabalhos de meio período, pode ser traduzido meio que como bico, né? É aquele trabalho que não toma o seu dia inteiro, arubaito. Então, Shinichi-kun wa arubaito o yameta ato. Arubaito o yameta. Nós temos o verbo yameru, que é parar de fazer alguma coisa. Arubaito o yameta. Parou de trabalhar. Ato, aí vem o ato, então, depois que ele parou de trabalhar. Toku ni suru koto mo nakute. Em especial, não tem nada para fazer. Toku ni suru koto mo nakute. Toku ni é especialmente. Suru koto é coisas para fazer. Mo nakute seria mo nai, né? Só que o nai está na forma T. Então, mo nakute, não há coisas para fazer. Mainichi burabura shiteiru. Mainichi significa todo dia.
E esse burabura suru, burabura shiteiru, é você tá matando o tempo. Você fica vagando por aí, você fica sem fazer nada. Fica sentado na sala, vendo televisão, ou jogando videogame. Fica matando o tempo sem fazer nada de produtivo. Burabura shiteiru. Próxima sentença. Ryori wa kono gurai areba jubun desu ne. Ato, nomimono wa kore de tarimasu ka? Se houver alimentos ou comida nessa quantidade, é suficiente, né? Quanto à bebida, isto será suficiente? Então, ryori wa kono gurai areba. Ryori significa comida, alimentos. Então, ryori wa kono gurai. Kono gurai seria tipo nesta quantidade ou mais ou menos isto que ele está mostrando lá. Kono gurai areba. Aqui nós temos o verbo aru, que é haver, nessa forma que dá a ideia de condição, areba. Então, se houver comida nesta quantidade, ryori wa kono gurai areba jubun desu ne. Jubun significa ser suficiente, ser satisfatório. Então ela está meio que afirmando, pedindo confirmação. Ryori wa kono gurai areba jubun desu ne. Aí continua. Ato. Aqui nessa sentença, o ato ele está como uma espécie de conexão, né? Tipo, e ainda mais, né? E depois disso, ou além do mais. Então, ato nomimono wa kore de tarimasu ka? Então, e ainda mais, nomimono wa, quanto a bebidas, nomimono significa bebida, kore de, com isso, com isto, kore de tarimasu ka? Tariru é o verbo ser suficiente também. Então, kore de tarimasu ka? Com isso será o suficiente? Última sentença de hoje. Kono shigoto o katazukeru ni wa ato 3 de jubun desu. Para organizar este trabalho, mais 3 dias são suficientes. Então, kono shigoto o. Kono significa este, shigoto significa trabalho. Kono shigoto. Kono shigoto o katazukeru. Katazukeru significa organizar, arrumar. Kono shigoto o katazukeru ni wa. Para organizar este trabalho, ato, ainda mais, ato mika. Então, ainda mais 3 dias, ou depois de 3 dias, mika de jubun desu. Mais 3 dias são suficientes. Então, quando você fala o ato em um espaço de tempo, por exemplo, ato ichijikan, ainda tem 1 hora, daqui 1 hora. Ato mika, mais 3 dias. Então, ato mika de jubun desu é suficiente. Para organizar este trabalho, mais 3 dias são suficientes. Kono shigoto o katazukeru ni wa ato 3 de jubun desu. Então, esse é o episódio de hoje. Faça também download do nosso livro digital, Desvendando a Língua Japonesa, para você ir adquirindo as noções básicas do idioma. Lembrando que em cada episódio você não é obrigado a aprender 100% de todas as sentenças. O objetivo é que você escute a aula e fazendo isso você aprenda algumas palavras novas, você aprenda algumas estruturas novas e você vai pegando peças do quebra-cabeça do seu aprendizado de japonês e ir montando o seu conhecimento. Pegando uma peça aqui, outra peça ali, outra ali, vai chegar uma hora que você vai ter condições de entender tudo. Então, vejo você no nosso próximo episódio. Tchau!